Começar a gravar esta sessão. Portanto, temos então o nosso tema da mobilidade sustentável e então, tal como tinha referido há pouco, portanto, temos aqui um painel de 3 oradores, e antes de mais agradecer a todos a participação e o convite direcionado aqui pelo Biolousada, quer à doutora Vera Diogo, que vem da MUBI, da Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, é um prazer tê-la connosco, ao professor José Carlos Mota, da UA Bikes, que acaba por já ser uma cara bastante conhecida de alguns lousadenses, já tem trabalhado de perto connosco, mais recentemente com a paisagem protegida, um processo participativo extremamente útil e interessante que deu frutos na paisagem protegida que nós temos, neste mecanismo que nós temos agora em Lousada, muito importante para a gestão do território. E ainda a engenheira Silva Carvalho, que vem do município de Lousada, que nos vem também falar um pouco sobre esta realidade mais local e particular do município de Lousada e todas estas estratégias que são ligadas à mobilidade sustentável. E, portanto, iríamos iniciar então a nossa apresentação. Começaríamos então pela doutora Vera Diogo, da MUBI. Ela é socióloga, ambientalista, feminista e utilizadora de bicicleta, apresenta-se assim. Ela é docente na ES, IPP e investigadora do INED, é associada da MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, desde 2017, fundadora da secção local do Porto em 2019 e membro da direção da mesma desde 2022, e ainda Bicycle Mayor do Porto desde 2021. Doutora Vera, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito este convite quando quiser pode então compartilhar a sua apresentação. Eu vou interromper aqui a minha para que possa então apresentar a associação e dados bastante curiosos que estamos muito atentos. Muito obrigada. Muito bem. Eu, antes de mais, quero agradecer o convite e dar as boas-vindas a todos os participantes e colegas do painel e felicitar esta iniciativa que realmente é necessária. É necessária em todos os municípios portugueses. E como eu estava a partilhar convosco há bocadinho, este vosso título inspirou-me bastante, como nos movimentamos, uma nova perspectiva para chegar onde precisa. Inspirou-me bastante, tanto que comecei logo a brincar com ele, porque, na verdade, tendo em conta o panorama da mobilidade em Portugal, nós não nos movimentamos muito, não é? Deslocamos-nos, mas não nos movimentamos o suficiente. E essa vantagem que traz a mobilidade em bicicleta, de ser, para além de mobilidade sustentável, mobilidade ativa, não é? Portanto, contribuir para as nossas taxas de atividade física, que são bastante reduzidas em Portugal, é uma grande vantagem e é isso que faz com que a bicicleta tenha muitos ganhos também em termos de saúde pública. E depois desta pequena provocação, passo a apresentar a estrutura da apresentação, em que vou começar por explicar o que é a MUBI, a nossa visão, falar um pouco do panorama da mobilidade a nível nacional, europeu, e depois uma cronologia recente do enquadramento político nacional das questões da mobilidade sustentável, particularmente em bicicleta, e da ação de pressão política que a MUBI tem feito. E depois aqui há algumas indicações que podem ser úteis para quem esteja a pensar começar a deslocar-se em bicicleta, nomeadamente em Lousada, não é? E até com o novo programa de bicicletas partilhadas que vão começar a desenvolver. Então, o que é a MUBI? A MUBI é uma associação sem fins lucrativos que foi fundada em Lisboa em 2009 e é completamente constituída por voluntários. Okay? Somos todos voluntários, somos pessoas de várias áreas, não somos um grupo de especialistas em mobilidade urbana, nem em planeamento, nem de perto nem de longe, temos diferentes formações profissionais, diferentes contextos também, e é uma associação de âmbito nacional. Neste momento temos mais de 1.800 associados a nível nacional e os nossos associados não pagam cotas, é uma associação que não tem esse requisito de pagamento de cotas. Portanto, somos uma plataforma a nível nacional que qualquer pessoa que começa a andar em bicicleta
ouve falar da MUBI e vai consultar em que é que a MUBI o pode ajudar. Nós funcionamos em termos de comunicação a partir de um fórum digital, ao qual não só associados da MUBI, mas também pessoas que não façam parte, não sejam associados da MUBI, podem aceder a algumas áreas desse fórum. E, portanto, a nível nacional, aquilo que a MUBI faz é, sobretudo, pressão política, tentar influenciar medidas de política e usar essa rede também de contactos em vários pontos do país para fazer mais pressão também a nível local. Portanto, também a nível local, junto dos municípios, fazemos pressão para determinadas mudanças. E, a nível local, fazemos também outro tipo de atividades, mais com a sociedade civil, colaboração com outras associações, nomeadamente aqui no Porto tivemos parcerias e continuamos a ter parcerias muito interessantes com coletivos associados à defesa de jardins na cidade, com outras organizações ambientalistas, com escolas também, colaboramos na promoção da mobilidade ativa entre a população estudantil, entre as crianças e jovens, nomeadamente temos uma colaboração também com a Kivikelmes, que é uma ação internacional de promoção do uso da bicicleta pelas crianças e impulsionando todas as vantagens que isso tem e todas as limitações que o atual panorama da mobilidade colocam às crianças, não é? O espaço dos carros deixa de ser o espaço das crianças, não é? E entendemos que a criança está a ocupar o espaço que não é dela quando a cidade é de todos. Aqui estes logotipos que estão aqui ao lado são entidades às quais a MUBI pertence. Uma delas é a Estrada Viva, de âmbito nacional, e que é uma rede, uma plataforma de organizações que promovem nomeadamente a pedonalidade e que têm feito uma campanha importante no Dia de Memória das Vítimas da Estrada, no qual a MUBI também tem colaborado. A ECF é a Federação Europeia de Ciclismo, à qual a MUBI também pertence e cujas orientações a MUBI vai seguindo e adaptando também para o âmbito nacional, para a sua pressão política, porque obviamente há um enquadramento europeu também destas políticas e destes contextos e, portanto, nós ativamente acompanhamos isso. A nossa visão é de um futuro, de um país em que a bicicleta convive harmoniosamente com todas as outras opções de mobilidade num espaço público agradável. E esse espaço público agradável, porque o espaço é a sociedade, obviamente, que supõe que há uma sociedade também ela responsável, solidária, inclusiva, não é? Uma sociedade onde há espaço para todos e onde há um cuidado também com as pessoas e com a saúde das pessoas, onde há uma preocupação pela qualidade de vida. E nesta nossa visão, a bicicleta surge como um meio de transporte, de forma natural. Aliás, a forma mais natural de nós nos movermos é caminhar, não é? Voltando ao movimentar. E, portanto, a bicicleta, sendo uma tecnologia leve, não é? Uma tecnologia simples, que é um veículo de tração humana também nos permite movimentar com um acréscimo que nos dá um pouco mais de velocidade e permite percorrer distâncias num menor espaço de tempo. E também nesta nossa visão, a bicicleta, sendo um meio de transporte natural, é obviamente socialmente aceite. Portanto, nós acreditamos que no futuro vamos olhar para ruas cheias de carro como uma memória do passado. E as cidades que ainda permanecerem nessa situação vão ser raridades. E defendemos, e esperamos e fazemos o nosso papel para que essas raridades não estejam aqui no nosso país. Em termos de princípios gerais, nós defendemos, obviamente, a redução da quantidade de carros, por todos os motivos da poluição ambiental que provocam, do espaço que ocupam, poluição sonora que provocam também. E uma coisa muito importante a nível de segurança é a redução da velocidade dos carros.
Está comprovado que uma pessoa, se for atropelada até 30 km/h, tem 20% de probabilidade de morte. E se for atropelada a 50 km/h, tem 80% de probabilidade de morte. Portanto, isto é muito, muito significativo, por isso nós nos batemos, e juntamente com a Estrada Viva também, com orientações de entidades internacionais também, nos batemos por esta redução da velocidade para os 30 km/h nas cidades. O outro princípio muito importante é a segurança de todos os utilizadores nas ruas, e aqui neste aspecto ter em conta as intersecções, o modo como as intersecções são feitas, nomeadamente quando há, por exemplo, como na imagem que temos aqui em baixo, não é, ciclovias, em que facilmente, se a intersecção não é bem cuidada na ciclovia, e o ciclista vai a virar à direita, vem um carro, não o vê e pode colocar em perigo a pessoa que vai utilizar a bicicleta, entre outras situações. Um outro princípio fundamental é, obviamente, esta distribuição do espaço, da ocupação do espaço, não é? Permitindo a circulação de bicicletas de forma segura, portanto, sempre que necessário, com uma segregação entre as vias de trânsito destinadas ao automóvel e as destinadas aos velocípedos. Passando para um panorama da mobilidade nacional, estes são os dados do Inquérito à Mobilidade, que foi divulgado em 2018, são dados de 2017. Portanto, vemos aqui para a área metropolitana do Porto primeiro e para a área metropolitana de Lisboa depois. O carro claramente é o mais utilizado, convém acrescentar que nos censos de 21, esta proporção aqui de utilização do carro a nível nacional está em 66% agora, quando há 10 anos era de 62%, ou seja, estamos a aumentar a nossa utilização do carro em vez de diminuir, que era esse o caminho que devíamos estar a seguir. Portanto, a bicicleta está aqui, lamentavelmente, ainda entre 0,4 e 0,5, não é? Respectivamente, na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa. A nível europeu, temos aqui a posição de Portugal, no que tem a ver com o uso do carro, não é? do veículo individual motorizado automóvel, que é uma posição lamentável de ocupar neste panorama. E, ao mesmo tempo, no que tem a ver com o uso do transporte coletivo, ao contrário, não é? Estamos entre aqueles que utilizam menos o transporte público, o que dá muito que pensar para as políticas, para as medidas de política, para os municípios e para a forma como os transportes são organizados e promovidos e até divulgados em termos dos seus horários, dos seus projetos e todas essas coisas. Aqui temos um gráfico que mostra, peço desculpa, porque as setas não estão a ajudar muito, que mostra este peso dos transportes nas emissões, não é? E em Portugal, em 2019, eles têm este peso forte de 28% nas emissões de gases com efeitos de estufa, e o transporte rodoviário entre o setor, no âmbito do setor dos transportes, tem mais de 95% de emissões na poluição do ar. Portanto, é efetivamente muito significativo e não podemos esquecer os transportes e a mobilidade quando pensamos em sustentabilidade, em promover a sustentabilidade e em combater as alterações climáticas. Este gráfico aqui mostra um panorama de investimento dos governos centrais na mobilidade ativa e claramente Portugal está entre aqueles que menos investe. E só para fazer aqui uma comparação que é bastante significativa, não é? Temos aqui países como a Bulgária, a Irlanda. A Bulgária investe 10 vezes mais do que Portugal na mobilidade ativa. E o governo da Irlanda investe 120 vezes mais do que Portugal. Isto é incrível, não é? E para termos um cálculo ainda mais concreto,
o governo português investe 30 cêntimos per capita por ano na mobilidade ativa, ou seja, é mais ou menos um café a cada 2 anos e 8 meses. É aquilo que representa o investimento na mobilidade ativa em Portugal. Dá muito que pensar. Passando para esta parte de enquadramento e o que é que a MUBI tem feito dentro deste enquadramento político, nós temos em Portugal, foi publicada em 2019 a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável, nesta resolução do Conselho de Ministros que vocês veem aqui. E esta estratégia tem objetivos muito ambiciosos de promover que a cota modal do uso da bicicleta, a utilização da bicicleta em território nacional até 2030 seja 7,5% no território nacional e 10% nas cidades. Isto significava mais meio milhão de utilizadores de bicicleta cotidianos. No entanto, esta estratégia em 2021, portanto 2 anos depois de ter sido publicada aquela resolução do Conselho de Ministros, ainda não tinha recursos e a MUBI fez obviamente comunicações e procurou agir sobre isso, até porque a MUBI faz parte do Conselho Consultivo desta Estratégia Nacional, desde o início, desde que a estratégia foi criada, foi definido um Conselho Consultivo do qual a MUBI faz parte. Apenas em 2022, no Orçamento do Estado, é que foi destinado 1 milhão de euros para a utilização na Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Ciclável, nesse ano, 1 milhão de euros, o que é manifestamente insuficiente. Este 1 milhão de euros representa aquilo que a Irlanda investe apenas num dia, ok? E é importante termos em conta que a Irlanda tem metade da população de Portugal. Portanto, perante este anúncio do 1 milhão de euros em 2022 para a Estratégia Nacional, aquilo que a MUBI propôs foi que se fizesse uma campanha de comunicação dos benefícios dos modos ativos e dos malefícios da dominação do carro no nosso panorama de mobilidade. No entanto, esta proposta ainda não foi devidamente discutida, não sabemos se isso vai ser aceito ou não, se vai ser desenvolvido ou não, e temos aqui também uma notícia do Público que volta a lembrar que Portugal é aquele que menos investe na mobilidade ativa em Portugal. Isto decorre daquela estatística que apresentei acima da ECF, do panorama de investimento a nível europeu. Ainda em 2022, a MUBI fez também este comunicado, exigindo medidas prioritárias para a poupança energética, para a redução da dependência dos combustíveis fósseis, e uma dessas medidas tem a ver justamente com a dotação de recursos à ANMAC, a Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Ciclável. E isto porquê? Porque os transportes, para além deles representarem grandes malefícios no que tem a ver com a poluição e com as emissões de gases carbónicos, eles representam também 37% do consumo de energia final. Ok? Portanto, todas estas preocupações que temos atualmente também com o consumo energético e com a situação de guerra, a mobilidade ativa é também um caminho para nos protegermos disso. Novamente, nesta saída dos censos de 2021, ficou registado e foi divulgado também, por exemplo, nesta notícia do Público, que estamos a regredir
não só aumentou o peso da utilização do automóvel, como a utilização da bicicleta a nível nacional só aumentou 0,1%, portanto de 0,5 para 0,6%, mas, no entanto, municípios onde a utilização era mais frequente, mais elevada, deixaram de ter essa taxa tão elevada. Portanto, como foi noticiado, estamos muito longe de conseguir alcançar as metas que a ENMAC se propõe. E convém também dizer que nesta falta de recursos, que a MUBI também apontou à ENMAC, foram destinados 2 técnicos para a ENMAP, apenas também em 2022, quando foi destinado 1 milhão de euros. Entretanto, foi desenhada esta outra estratégia, a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Pedonal, em 2022, e aquilo que é proposto nesta estratégia, que esteve recentemente em consulta pública e na qual obviamente a MUBI participou, pressupõe uma articulação entre a ENMAC, portanto a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável, e esta estratégia pedonal, sendo que a estratégia de coordenação será conjunta das 2 estratégias, e os recursos humanos que se propõem são apenas estes 3 técnicos para uma estrutura que vai gerir não só uma, mas duas estratégias. Portanto, a MUBI manifestou-se contra esta integração e vemos com preocupação esta realidade. Isto foi também noticiado nesta notícia do JN que vocês podem ver. Um outro enquadramento importante e que foi, em certa medida, uma conquista da MUBI pelo lobby que foi fazendo, pelas reuniões com diversos partidos políticos que teve, foi esta lei de bases do clima, não é? Que foi publicada em 2021 e que pressupõe que o Estado deve promover a mobilidade ativa ciclável. E estão aqui, por exemplo, também a oferta de sistemas públicos de bicicletas partilhadas. Está aqui a importância da intermodalidade, a relação entre a mobilidade ativa e os transportes coletivos, que é algo que também ainda temos muito a investir em Portugal. E esta mesma lei também, a nível municipal, pressupõe aqui que as autarquias desenvolvam os planos de mobilidade urbana sustentável e também planos municipais de ação climática. Isto é bastante importante, portanto, dá-nos esta mensagem, não é? O Estado tem a obrigação de promover a mobilidade ativa. No entanto, isso ainda não é muito visível, porque, nomeadamente, quando o Governo analisou os fundos para 2030, os fundos comunitários para 2030, o setor dos transportes ainda teve aqui uma visão muito limitada. E, tal como no plano de resiliência e recuperação, neste programa para a ação climática e sustentabilidade, que saiu em 22, Portugal o governo não teve em conta a mobilidade ativa. Okay? A mobilidade ativa acabou por ser esquecida nestes planos, o que é manifestamente uma oportunidade perdida. Por acréscimo, durante este período, houve reduções de impostos à utilização de combustíveis fósseis, nomeadamente, houve também subsídios que foram atribuídos à utilização de combustíveis fósseis, na consequência desta questão da crise energética. E, com tudo isto, o Estado gastou cerca de 700 milhões de euros em 8 meses, entre novembro e junho de 2022.
Portanto, há aqui claramente uma inversão de prioridades, tendo em conta as próprias políticas do governo, não é? Que tem uma estratégia nacional de mobilidade ativa ciclável e uma estratégia nacional de mobilidade ativa pedonal. A própria redução do IVA sobre os combustíveis para 13% representou 80 milhões por mês de gastos do Estado, de gastos de todos nós, não é? De gastos dos contribuintes. Aqui para dar uma visão da nossa perspectiva da MUBI, este manifesto que foi lançado em 2021 especifica, sistematiza um pouco mais a nossa visão que eu apresentei inicialmente e detalha mais aqueles princípios também orientadores que falei no início. Este manifesto foi lançado, portanto, pouco antes das eleições autárquicas de 2021 e foi promovido a nível local, em Lisboa e no Porto, em reuniões com os partidos, com os candidatos às câmaras e às assembleias municipais, e tem estes 4 princípios. Planear o futuro, proteger o dia-a-dia, portanto a questão da segurança, que é muito, muito importante para nós, a questão do planeamento também, obviamente, porque sem planeamento não sabemos para onde é que estamos a caminhar, o desenhar para todos, que é o fundamental princípio da inclusão. A cidade inclui toda a gente, não é? Inclui homens, mulheres, idosos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida, e deve ser um espaço agradável, deve ser um espaço seguro, deve ser um espaço saudável para todas essas pessoas. Portanto, isto tem que ser tido em conta. E convém aqui lembrar que muitas vezes nós não pensamos nisso, mas pessoas que circulam, por exemplo, em cadeira de rodas, beneficiam que uma cidade seja mais adaptada para a utilização da bicicleta. Okay? Porque é uma cidade mais adaptável também para essas outras rodas, que são movidas de outra forma, que não com motor de propulsão. Ativar a mobilidade é um outro grande princípio que nós temos, obviamente, por tudo aquilo que já fui dizendo, e o ativar a mobilidade passa também pela articulação entre a bicicleta, os modos pedonais e o transporte público, obviamente reduzindo a utilização do automóvel. A MUBI tem feito também várias recomendações para os vários orçamentos de Estado, e eu destaquei aqui os últimos, no qual temos aqui representado nesta imagem no canto direito uma pequena vitória, que foi a taxa reduzida de IVA para os velocípedes e os seus componentes, que já está em vigor, não é? Foi a conquista deste ano. Mais uma vez continuamos sempre a insistir a importância da EMAC e que ela tenha recursos e que sejam orçamentados esses recursos, porque neste momento ainda não está orçamentada, não está decidido o que é que vai ser feito com esses recursos. A importância de contratar e formar técnicos das autarquias e dos organismos de Estado nestas áreas de mobilidade ativa e sustentável. Esta formação é fundamental, não é? Porque muitas vezes a formação nas diferentes áreas da engenharia e de planeamento não inclui esta dimensão, não inclui estas temáticas, portanto é preciso formação nessas áreas. Também aqui um investimento nos planos de mobilidade urbana sustentável, pensamos que isso é fundamental, que deve haver um programa nacional para isso, para apoiar as autarquias também nesses planos, no desenvolvimento desses planos. Também defendemos que os municípios devem ser apoiados na implementação de alterações do espaço público, no sentido de melhorar a qualidade de vida desse espaço público, o conforto e a segurança para o modo pedonal e o modo ciclável. Também uma outra medida para a qual nos batemos é incentivos às deslocações pendulares, cada trabalho em bicicleta, nomeadamente
através de programas das empresas, não é? De incentivar as empresas a darem benefícios aos seus trabalhadores para se deslocarem em bicicleta, a colocarem bicicletários nas suas instalações, a criarem condições para que as pessoas se sintam à vontade e confortáveis em utilizar a bicicleta. Okay? Como mesmo para muitas pessoas e em muitas situações de locais de trabalho, ter um espaço para trocar de roupa se quiser, ou até, no caso da pessoa, sentir necessidade de fazer algum cuidado de higiene, ter também um espaço para isso, ok? Que isso é uma preocupação que existe e que nos vai chegando e agora, pegando aqui novamente na questão da inclusão, a nível de género, acaba por ser uma limitação, é uma preocupação por vezes mais levantada pelas mulheres e que seria um bom incentivo para que mulheres, não só mulheres, mas particularmente se sentissem mais confortáveis para utilizar a bicicleta. Menos um obstáculo para a utilização da bicicleta por terem essas condições no local de trabalho. Agora, passando então para a última fase desta apresentação. Se alguns de vocês que estão aqui estão a pensar em começar a deslocar-se em bicicleta, em Lousada, ou noutra cidade, não sei se estão aqui pessoas de outros contextos, o que é importante em qualquer contexto, estas dicas são importantes para qualquer contexto, é começar por quebrar mitos, ok? Por desbloquear, por vezes, o bloqueio, os nossos obstáculos são mais mentais do que reais. Em primeiro lugar, a pessoa pode pensar que vai chegar mais tarde porque vai de bicicleta. Isso em contexto urbano não é verdade de todo. A bicicleta é o transporte mais eficiente em meios urbanos, em pequenas deslocações até 5 km, são a maioria também das deslocações em contextos urbanos. A pessoa pode também ter a tendência para se sentir obrigada, sentir insegura no trânsito e sentir obrigada a encostar-se e sentir que deve fazer isso, não é? Porque está a atrapalhar o trânsito. Não, nós não estamos a atrapalhar o trânsito, ok? Como assumo que deve ser do vosso conhecimento, desde 2013 o Código da Estrada implicou diversas alterações que equipararam os utilizadores de bicicleta a outros utilizadores. Portanto, nós temos todo o direito de circular na estrada e não temos que nos encostar. Aliás, pelo contrário, somos mais visíveis, e esse é um dos princípios que a MUBI tem defendido e que vocês podem ver neste último link que está aqui na apresentação, que foi um manual construído pela MUBI e pela Cenas a Pedal. Ser visível. É importante que quem utiliza a bicicleta na cidade seja visível e para isso não pode ir de todo encostado à berma. Para além disso, ao não ir encostado à berma, tem aquele espaço de manobra para virar, não é? Guinar se for necessário, para se proteger se for necessário. O capacete não é obrigatório para nenhum tipo de velocípede. Ainda há pessoas que têm essa ideia, não é obrigatório, de acordo com o Código da Estrada na sua última atualização. Também podemos ter a preocupação de onde é que vamos estacionar a bicicleta, e isso resolve-se com alguma preparação, como particularmente usar cadeados adequados. O que nós recomendamos é que se use uma coisa destas para prender o quadro da bicicleta e uma coisa destas para prender a roda, ok? Assim, quando estas duas coisas, fica bastante mais difícil que nos roubem a bicicleta. Para além disso, esta é uma corrente e este é um lock. Para além disso, há estacionamentos e existe bicicletários, existe esta aplicação Cidade Ciclável da MUBI,
para a qual todos vocês podem contribuir se quiserem. Identificam um bicicletário em Lousada, numa escola, ou seja, onde for, e podem registrar a localização daquele bicicletário e assim estão a ajudar-se a vocês mesmos e aos outros. E para além disso, obviamente, os municípios podem instalar bicicletários e cabe também às organizações, às empresas, às escolas, às associações, solicitar aos municípios que façam essa instalação dos bicicletários. Uma outra preocupação que as pessoas podem ter é sentirem-se inseguras e pensarem que fica mal pedir ajuda, fica mal perguntar a alguém. Mas obviamente não. E pessoas que utilizam bicicleta facilmente se dispõem para ajudar outros a utilizar, a sentirem-se mais à vontade. Particularmente na MUBI, nós temos este projeto, o Bike Buddy, que aqui o primeiro link que têm é a descrição do projeto em geral, e este segundo link aqui, que podem, se quiserem já aguardar, é mesmo o formulário do Bike Buddy do Porto, portanto, da equipa aqui do Porto. Vocês preenchem esse formulário e podem ter alguma ajuda, alguma orientação. E obviamente que existindo pessoas interessadas em Lousada, em mobilizarem-se, podem associar-se à MUBI e podem criar também um núcleo e nomeadamente organizar um bike buddy local, não é? mais específico. Este link aqui é do manual para a circulação em bicicleta que eu já vos falei. Outra preocupação ou outro mito que podemos ter relativamente à deslocação em bicicleta é que não é possível transportar crianças ou que não é possível circularmos com crianças. Ora, esta imagem aqui mostra justamente o contrário, e esta é uma imagem de um comboio de bicicletas ou de um bike to school, que aqui no Porto começou na área da Foz há 2 anos atrás, e há uma outra escola, o Colégio Internacional, onde também já foi feito um grande Bike to School e há a intenção de continuar. E em Lisboa, a Câmara de Lisboa apoia esta medida dos comboios de bicicleta para a escola, portanto, e é muito vantajoso quando as câmaras tomam essa iniciativa de apoiar estes comboios, porque o que é que são os comboios? São grupos de crianças, obviamente acompanhados por adultos, que são os maquinistas do comboio, que se organizam, não é? se revezam, vão definindo um calendário para fazerem estas deslocações de casa para a escola em bicicleta. E já têm organizado em diferentes contextos, também em Aveiro, por exemplo, com a Ciclo Aveiro, grupos que vão a pé. Também é possível fazer as duas modalidades. Doutora Vera, É eu muito, ia pedir que vantajoso. assim que possível terminasse, está bem, por favor, obrigada. É muito vantajoso para as crianças, para a sua qualidade de vida, para a sua alegria, não é? No início da manhã, para libertar energia, este tipo de medida. Uma outra preocupação que as pessoas podem ter é relativamente ao clima. E ultimamente aqui no Porto, como no país em geral, temos tido imensa chuva, mas esta nossa associada aqui da MUBI Porto tem a questão resolvida. Portanto, não há desculpa para não circular em bicicleta, não é a chuva que nos impede, estamos devidamente protegidos. E claro que nos alforjes, que é uma outra questão que também é importante ter em conta, nós não precisamos andar de mochila, podemos ter os alforjes ali pendurados, que é muito mais prático, e no alforje, que é impermeável, pode estar uma muda de roupa, se nós precisarmos. Portanto, é tudo uma questão. Todos estes obstáculos se podem resolver na prática, bloqueiam-nos mais mentalmente. E como é que se pode participar no MUBI? De várias formas, não é? Como eu comecei por dizer inicialmente através do fórum, temos uma newsletter que podem também receber e, claro, obviamente estou totalmente disponível para
para questões e para contactos, para aquilo que necessitarem. E lamento esta pequena... Muito obrigada. Não há problema, é compreensível quando uma pessoa está bastante, portanto, está bastante imbuído do projeto e nota-se que de facto trabalham por uma causa cada vez mais importante e, portanto, é perfeitamente compreensível. Pronto, relativamente a questões, eu deixo também já aberta a todos os nossos participantes que podem deixar no chat, por exemplo, as suas questões e depois no final das apresentações abriremos um pequenino espaço para esclarecimento de dúvidas, questões, e ele pedi também, doutora Vera, agora durante as próximas apresentações, eventualmente, ou até mais perto do final, se no chat pudesse disponibilizar aqueles links de que falou, porque, pronto, para ser mais fácil para todos os participantes possam copiar e ter acesso a esses 2 links que falou há pouco, está bem? Pronto, mais uma vez muito obrigada. Guardem as vossas questões, as vossas dúvidas, teremos um espaço muito importante para isso também. E então de seguida passaremos então para o projeto UAUA Bikes, acho que é assim que se diz, pelo menos tem aqui 2 U's que me confundem um pouco, com o professor José Carlos Mota, que portanto é professor auxiliar do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e Territoriais da Universidade de Aveiro, foi diretor do mestrado em Planeamento Urbano e Regional, tem estado já há vários anos envolvido em muitos projetos de investigação nacional e internacional, ligado ao planeamento participativo, coordenou no âmbito do Laboratório de Planeamento e Políticas Públicas vários processos colaborativos desenvolvidos no âmbito dos planos de gestão de paisagens protegidas, como no caso do Sousa Superior aqui em Lousada, do Parque das Serras do Porto e ainda planos diretores municipais de vários municípios também. Está envolvido em vários projetos europeus relacionados com este tema da mobilidade, Biodiversity Cities, promovido pela European Commission, o SAIC, Social Innovation Through Knowledge Exchange, e vai participando também paralelamente em vários projetos ligados à mobilidade em bicicleta, nomeadamente o Boost Starter Cycling Cities, apoiado pelo POSEUR. E, portanto, o professor José Carlos, muito obrigado mais uma vez por ter aceito este convite, é sempre um gosto contar consigo, e passaríamos então à sua apresentação sobre este projeto que nos fala sobre um município também que já há muitos anos que é conhecido pelas bicicletas, as famosas bugas e não só, e este sim é um projeto diferente. Muito obrigado, professor José Carlos, e passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Obrigado Ana também pelo convite, a cumprimentar a Vera, a cumprimentar a Sílvia, minhas parceiras da mesa. Bem, antes de mais dizer que é muito grato poder estar, fico muito grato por estar aqui, mas ao mesmo tempo um bocadinho angustiado, confesso, não por causa da Lousada. Lousada é um município que eu admiro imenso, sobretudo pelo trabalho que tem vindo a fazer na área ambiental, e o BioLiving e a parceria com o município tem sido de uma enorme riqueza e, portanto, eu sou um admirador do trabalho de Lousada, mas angustiado por aquilo que a Vera contou, por aquilo que são as histórias que a Vera nos partilhou. Acontece que nós há muitos anos, eu tenho acompanhado o tema da bicicleta já há mais de 15 anos, e que todos os anos que foram passando, se dizia que este ano é que ia ser, não é? Este ano é que era o ano da bicicleta. Eu estive a fazer recolhas, tenho notícias de 2005, 2010, 2015, este ano é que ia ser. E nós estávamos com alguma expectativa pelos resultados dos censos, para ver até o final. Fala-se tanto de mobilidade em bicicleta, mobilidade ativa, éramos o país com mais bicicletas se produz. Vocês devem, volta e meia, ouvem essas notícias. Os municípios têm gasto centenas de milhões de euros. Estou a imaginar o somatório de todos os investimentos em ciclovias que foram feitas nos últimos anos. E portanto, teríamos a expectativa de que os censos de 2021 fossem revelar, afinal, um enorme salto naquilo que era a taxa, aquilo que era a percentagem de utilizadores da bicicleta. Pois bem, aquilo que a Vera partilhou e que o público a semana passada deu voz é que nós conseguimos uma proeza, foi passar de 0,4%, que imaginem que é um dos valores mais baixos da Europa, para o 0,5%, portanto aumentámos
0,1%, ou portanto somámos 0,1%. Mas a meta do governo eram 7,5% para 2030, portanto o que significa que em 7 anos a estratégia que o país produziu para a promoção da bicicleta multiplicaria por muito 15 vezes o número. Naturalmente isto será absolutamente impossível, porque se nós em 10 anos aumentarmos, para terem uma ideia, nós tínhamos cerca de 34 mil utilizadores da bicicleta, à volta disso aumentámos umas centenas. Portanto, é uma vergonha, eu digo, é uma vergonha aquilo que se passou, aquilo que é o reflexo das políticas que temos vindo a fazer. Eu acho que é uma vergonha. Nós andámos a gastar dinheiro dos contribuintes para a promoção da mobilidade em bicicleta e o que aconteceu foi uma coisa extraordinária. Não só quase não aumentámos o número de utilizadores de bicicleta, como o automóvel aumentou a sua cota modal. Hoje temos mais pessoas a andar de automóvel do que há 10 anos atrás. Portanto, eu diria que um país qualquer que tivesse um sentido crítico sobre o investimento público, sobre as políticas públicas, eu acho que sentiria vergonha, porque manifestamente estamos a ir ao contrário, estamos a ir contra a corrente, contra aquilo que seria a direção adequada. Mas para terem uma ideia do que era, do que é que significa o salto... Professor José, peço desculpa, mas não está em modo de apresentação. Não, isso... eu ainda não estou, isto é só uma introdução curta. É então é propositado. Mais Muito um bem. minuto só, depois eu já passo à Aveiro, porque a história da Aveiro é um bocadinho o que é que quisemos fazer, um bocadinho nessa lógica. Mas uma nota só para dizer, para chegarmos aos 7,5%, é um salto imenso e a Vera chamou a atenção de que estas mudanças não vão ser feitas se investirmos só na dimensão infraestrutural, seja as bicicletas, seja as infraestruturas, seja o estacionamento, não chega. Para terem uma ideia do que é que significa 7,5%, isto equivaleria a que passar dos 30 e poucos mil utilizadores para 400 mil. Para vocês perceberem o que é que isto significa, é qualquer coisa como todos os utilizadores de automóvel de Lisboa, do Porto, de Sintra e de Loures passarem a andar de bicicleta. Isto é uma revolução. E esta revolução não é uma revolução impossível, mas é uma revolução que exige outro tipo de políticas. E a Vera chamou a atenção de uma coisa chamada cidades. Portanto, as políticas para promover o uso da bicicleta têm que ser políticas concertadas, de âmbito urbano, de políticas de cidade, de território, onde se articule naturalmente a bicicleta e os modos de deslocação, mas também as residências onde nós vivemos, o lugar onde trabalhamos, o espaço público, o comércio local. Portanto, tem que ser um conjunto de políticas concertadas para podermos ter este efeito que desejamos. E a Vera não chamou a atenção de um problema gravíssimo. É a consequência do padrão de deslocação que temos em Portugal. As notícias desta semana chamam a atenção do facto de sermos um dos países da Europa com maiores taxas de obesidade e excesso de peso nos jovens e nas crianças. Portanto, estamos a pagar no sedentarismo aquilo que são as opções de mobilidade. E isto tem um custo gravíssimo, um custo enormíssimo para a sociedade portuguesa e para nós todos. Última nota antes de passar ao Ubai, que será breve. Tem a ver com por que razão então é que isto não muda, Ana? Porquê é que não muda? É porque nós estamos dependentes do automóvel, dependentes do padrão da nossa vida, não é? Muitos de nós vivem muito longe do lugar de trabalho, as alternativas em transporte público não existem, em transporte pedonal não são adequadas e em bicicleta também não. Portanto, nós temos uma geografia do nosso cotidiano que não é possível transformar para os modos ativos. Não é fácil, sem aquelas políticas. Mas estamos dependentes por outra razão, é porque os nossos impostos públicos, os impostos do Estado, dependem de 15 a 20% dos impostos indiretos dependem do automóvel. Dependem do imposto único de circulação, do imposto sobre veículos e do imposto sobre produtos petrolíferos. E, portanto, o Estado está, de alguma forma, refém daquilo que são os impostos que vêm da economia do automóvel. Portanto, isto pode explicar um bocadinho porque é que os tais investimentos que a Vera sugeriu que existissem não aparecem. Pronto. Termino este meu ponto prévio
porque ela é importante para percebermos a realidade e percebermos porque é que estamos a andar para trás, não é? Estamos a andar... Aveiro é conhecido como a capital da bicicleta, mas infelizmente também não está a ir no sentido certo. Aveiro também foi dos municípios que perdeu. Não perdeu tanto como a Mortosa e a Ilha, que são os nossos dois campeões, não é? O jogo que sabem, a Mortosa tinha uma cota modal da bicicleta absolutamente anormal para o país, cerca de 16%, perdeu 1/3 dos utilizadores. E Ilha era o segundo, mais com cerca de 10%, também perdeu 1/3. Portanto, em 10 anos, os dois campeões, os dois casos absolutamente excepcionais de utilização da bicicleta, perderam uma parte substancial dos seus utilizadores. Portanto, a região de Aveiro, conhecida pela capital da bicicleta, está a perder esse posto. E está a perder, imagino, sabem para quem? Está a perder para Lisboa. Lisboa foi o município que mais cresceu em termos do número de utilização, ou número de utilizadores da bicicleta. E cresceu porquê? Porque fez um conjunto de apostas de infraestrutura, de espaço público, de bike sharing, muito bem articuladas, concertadas. Naturalmente não eram os ideais, com algumas falhas, algumas dificuldades, mas conseguiu esta proeza de aumentar a cota modal da bicicleta 3 ou 4 vezes mais, e reduzir o automóvel. Foi o único, ou dos poucos municípios em Portugal onde a taxa de utilização do automóvel diminuiu. Portanto, há esperança em Portugal e Lisboa é o farol, como na notícia do Público se referia, é o farol da bicicleta em Portugal. E infelizmente os meus vizinhos da Mortosa, de Ilhavo e de Aveiro não estão a ir no caminho adequado, portanto estão a ir para trás. O que é que nós em Aveiro e na Universidade de Aveiro fizemos há uns anos? Nós entendemos que também que devíamos dar o exemplo, devíamos procurar. Então aproveitámos um programa do Portugal 2020 que financiava estratégias de mudança daquilo que eram as tendências de utilização da mobilidade urbana, no sentido de reduzir o consumo de energia fóssil e a reduzir as emissões. Portanto, havia um programa da União Europeia, do Fundo de Coesão, que financiava estas operações. E financiava porquê? Porque as universidades contêm um público muito, muito importante, que é um público que muda, sobretudo os alunos do primeiro ano, que muda de hábitos de deslocação, ou que muda de lugar de residência, passa a ir para a cidade universitária e, portanto, passa a ter uma nova equação de mobilidade diária. Portanto, os alunos do ensino superior, sobretudo os do primeiro ano, estão mais suscetíveis a mudar de hábitos, exatamente por causa desta mudança da sua vida académica. E, portanto, a ideia deste programa era financiar essa mudança, procurar que essa mudança fosse realizada. A Universidade de Aveiro tinha pergaminhos neste âmbito. Ainda antes do programa ser lançado, em 2015, a Universidade tinha uma plataforma tecnológica para a bicicleta, era uma plataforma de investigadores em vários domínios, desde a mecânica, design, os produtos ligados à construção de materiais, à componente elétrica, do território, do ambiente, da saúde, etc. E, portanto, construiu-se uma plataforma de investigadores que visavam exatamente alimentar a ideia de que o conhecimento existente à volta da bicicleta podia ser útil para a indústria e para o território. Portanto, para a indústria, para a tornar mais eficiente, eficaz, eficiente, inovadora, e para o território, para ele ser o balão de ensaio destas transformações. E o professor Carlos Miguel Castro Neto, que foi o Secretário de Estado que lançou o All-Bike, esteve em Aveiro exatamente um ano antes de ter a ideia de lançar este programa, que foi depois aprovado e lançado em Aveiro e depois assinado em 2016. Mas depois aconteceu-nos, portanto, o Campus Bike Friendly era um conceito de promoção de uso, mas de novos produtos e serviços, e a ideia do espaço de experimentação. E a universidade foi fazendo muitas coisas, porque tínhamos aqui também um espírito inquieto, a ideia de compromisso pela bicicleta, foi uma iniciativa cívica de assumir o compromisso, nós temos que dar o exemplo, como a Vera muito bem,
de ter redes internacionais, a European Cyclist Federation, teve cá em Aveiro antes do Velocity em Lisboa. Trabalhamos muito próximo com a Abimota, lançou o Portugal Bike Value, foi aqui que arrancou connosco, e mesmo a Academia lançou um espaço da bicicleta com o único núcleo de estudantes universitários para a bicicleta existente em Portugal, que é na UA, julgo que é o único caso, ou pelo menos um dos mais dinâmicos. E tínhamos a consciência que estávamos numa excelente posição para avançar com este programa, foi financiado. Agora aconteceu-nos tudo o que era possível. Em primeiro lugar, aquele setor que há bocadinho disse que era o mais pujante ao nível europeu, e agora vou acelerar um bocadinho para ser mais rápido e mais curto. Aconteceu que este setor que é o mais produtor, o que mais bicicletas produz na Europa, é um setor que está dependente de uma única, ou de metade da produção é de uma única fábrica e que produz, exporta para a Decathlon. Portanto, na verdade, nós não temos um setor dinâmico de produção de bicicletas, temos algumas empresas, e a mais importante de todas, a Órbita, que todos conhecem, foi-lhe adjudicada as bicicletas numa primeira fase dos concursos e desistiu, e na segunda adjudicação à Órbita, a empresa faliu. E, portanto, a Universidade teve que lançar 5 concursos para conseguir ter finalmente as bicicletas em 2019. Portanto, tivemos 2 anos para adquirir bicicletas, o que significa que foi preciso ter uma grande resiliência para que o programa fosse. E depois, portanto, durante estes anos, equacionámos até desenhar a nossa própria bicicleta, depois ela acabou por chegar um dos fornecedores, uma bicicleta que é muito próxima da Gira de Lisboa. Portanto, tivemos o nosso procedimento e durante este bike não só adquirimos as bicicletas, finalmente adquirimos as bicicletas, mas mais importante ou tão importante, adquirimos 180 lugares de estacionamento para 360 bicicletas. E este modelo do Sheffield, que é aquele que permite guardar as bicicletas com mais segurança e reduzir o roubo. Portanto, isto permitiu equipar os vários campi da OA, não só o de Santiago, de Aveiro, mas também o de Oliveira das Meias e o de Águeda. As bicicletas chegaram, estávamos muito satisfeitos, finalmente tínhamos as bicicletas, e o que é que acontece? A pandemia, surge a pandemia primeira, confinamento que fechou o país todo, naturalmente fechou a universidade também, e portanto durante alguns meses estivemos à espera que a realidade nos permitisse. No final do ano de 2020, o nosso reitor, que é um entusiasta, o professor Manuel Assunção, mas também o atual reitor, Paulo Jorge Ferreira, ambos são utilizadores da bicicleta, e o nosso reitor atual é um dos utilizadores da U-Bike. Fizemos uma campanha, saiu em todas as televisões nacionais, estávamos muito satisfeitos, mas mesmo com uma grande adesão por parte dos utilizadores, e começámos a distribuir as bicicletas, finalmente, mas surgiu novamente outro confinamento. Portanto, tivemos 2 confinamentos que nos dificultaram muito o normal, mas o sistema foi evoluindo, as pessoas foram feitas várias campanhas de promoção de uso, a própria universidade assumiu e construiu um espaço de estacionamento subterrâneo, num parque subterrâneo, para alargar a oferta de estacionamento, e fomos fazendo a nossa promoção, a divulgação do sistema, procurando que maior número de utilizadores de bicicleta, e a bicicleta hoje, quem circula em Aveiro, vai vendo as nossas UAU Bikes, elas chamam-se UAU, Ana. UAU é de surpresa, é a surpresa certo, ver bicicletas. Então não estava muito enganada a dizer UAU Bikes. Portanto, naturalmente com o UA da Universidade de Aveiro. Portanto, as nossas UAU andam a circular, naturalmente com dificuldades. Das bicicletas todas que circularam, só houve um roubo até hoje. Portanto, o sistema do ponto de vista mas as bicicletas mais procuradas, mesmo numa cidade plana como Aveiro, são as elétricas. E, portanto, isto significa o quê? Que há um público mais idoso, mais velho, com menos agilidade, que procura, sobretudo com deslocações mais de longa distância, que procura as elétricas. No programa não podemos dizer que foi um enorme sucesso, porque estes programas têm sempre, mas houve um enorme esforço de divulgação,
campanhas, de debates, que naturalmente foi muito prejudicado pela pandemia, mas o que eu queria sublinhar foi a necessidade de articular infraestrutura, estacionamento, bicicletas, campanhas de promoção do uso da bicicleta, muitos produtos de comunicação, muitas notícias. Portanto, houve aqui um esforço, naturalmente, que é necessário ser reforçado e continuado, muito na linha daquilo que a Vera aqui nos deixou, e conseguimos alcançar algumas das metas que nos fomos propondo, e naturalmente isto exigiu um trabalho muito longo com equipas reitorais, serviços técnicos, financeiros, de comunicação. As várias universidades pelo país nos ajudaram, portanto houve uma rede de universidades e portanto a recomendação que eu deixo ao município de Lousada é que encontre nos municípios onde estes sistemas de bike sharing estão a ser feitos as ajudas para os cuidados a ter, e naturalmente os utilizadores, as associações académicas, os núcleos das bicicletas, portanto uma boa ponte com as escolas, porque aqui são os grupos decisivos, mas e para terminar, deixo uma nota que tem a ver com a necessidade de cuidar do território, do espaço público. Estes programas são programas que exigem um conjunto de políticas concertadas. E só quando conseguirmos, ou será tanto mais fácil, quanto o andar na cidade ser adequado, ser seguro para todos os modos, para o andar a pé, para as pessoas que andam de cadeira de rodas, para as pessoas mais idosas. É toda esta redução da velocidade no contexto urbano, torná-lo apelativo para as deslocações de curta distância, para as atividades de proximidade, do comércio, das atividades educativas e desportivas que em Lousada tão bem trabalham nesta relação com os seus utilizadores. É este contexto urbano que vai favorecer a mudança para um novo transporte que exige, para que seja seguro, que exige esta facilitação. Portanto, se o conseguirem fazer, certamente e gradualmente Lousada vai conseguir que mais pessoas adiram ao uso da bicicleta. Muito obrigado. Muito obrigada, professor José Carlos. De facto, foi aqui mais um excelente exemplo de um projeto que não foi fácil e que um exemplo de resiliência, um pouco como tudo o que é diferente e inovador, ou pelo menos que tenta mudar hábitos na comunidade, exige que de facto não se desista e que os problemas certamente que vão continuar a existir, mas de facto souber essa aposta nos meios de comunicação e no fundo o acreditar por parte das instituições com mais peso, como é o caso também das reitorias, da academia e dos próprios municípios. De facto o caminho será por aí, certamente. Portanto, mais uma vez, muito obrigada. Já vi que temos aqui algumas questões no nosso chat que depois poderíamos abordar entre todos os oradores. E falando em municípios e em esforço e em resiliência, temos então por fim, no nosso painel de oradores, a engenheira Sílvia Carvalho, da Câmara Municipal de Lousada. Mais uma vez também agradecer ter aceito este nosso convite para pertencer a este painel de pessoas que estão com tantos bons exemplos e com bons exemplos práticos de como fazer acontecer, mas também de esperança, de que apesar de não ser fácil, há sempre uma luz no fundo desta, não túnel, mas da ciclovia, digamos assim. Portanto, a engenheira Sílvia ela é licenciada e mestre em Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Humanas pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tem colaborado nos planos de promoção da acessibilidade de vários municípios, e enquanto colaboradora também da empresa MTP Limitada, relativa à mobilidade, planeamento de território, e faz parte neste momento dos quadros do pessoal das equipas técnicas do município de Lousada já desde 2015. Portanto, tem formação na área dos planos de mobilidade urbana sustentável, esteve também envolvida em candidaturas a fundos de investimento nacionais e internacionais relacionados com este tema, e integra também equipas multidisciplinares de vários projetos de fiscalização de obras públicas, não só relacionada com as questões de mobilidade, mas também de reestruturação da rede pública de transportes passageiros da CIM, do Tâmega e Sousa,
e ainda participou também na Semana Europeia de Mobilidade do município de Lousada e integrando agora mais recentemente o projeto C-Streets, do mecanismo Interligar Europa, Lousada Urban Mobility Intelligence. Portanto, Engenheira Sílvia, mais uma vez muito obrigado. E peço então que nos apresente aqui este projeto de Lousada sobre mobilidade sustentável. Muito obrigada. Boa noite, Ana, boa noite a todos os participantes. Cumprimentar também os meus colegas do painel e, efetivamente, olhando aqui um bocadinho para a apresentação da doutora Vera e do professor José Carlos Mota, realmente os números que nos apresentaram deixam-nos alerta. Não vou dizer que nos surpreendem, porque depois também de um período de pandemia, acho que não são surpreendentes estes dados, e nesta sequência apresentar-vos um bocadinho aquilo que o município de Lousada tem vindo a trabalhar nesta área nos últimos anos. É um caminho que sabemos que é longo, mas que nós já o iniciamos, e que sabemos que vai ser árduo, mas que efetivamente queremos dar-vos a conhecer e queremos lançar-vos o desafio, principalmente à comunidade, que eu acredito que a maioria dos participantes também são lousadenses, fazer-vos ver que a participação também ativa nestes projetos é fundamental para que eles sejam um sucesso. Peço desculpa, eu creio que estão a ver aqui a minha tela. Sim, Confirma, sim, ver. Ana? Certo. Sim, ok. Sim. Só passar aqui. Peço desculpa. Relativamente ao nosso planeamento da mobilidade, e acho que a doutora Vera e o professor José Carlos Mota também frisaram bem aqui esta questão, ou seja, nós temos aqui vários pilares importantes que devem ser tidos em consideração quando estamos a pensar no planeamento da mobilidade. Nós temos um projeto que se iniciou agora em setembro do ano 2021, que são as Cornélias Lousada Bike Sharing, mas nós temos percorrido um longo caminho na área da mobilidade. E este planeamento, centrado obviamente no utilizador final, tem uma visão estratégica em que nós temos definidas claramente os projetos e ações que queremos desenvolver a curto, médio prazo, em que estão definidos os objetivos e as metas que queremos atingir, mas isto só é possível quando temos uma equipa multidisciplinar, quando temos políticas tanto a nível nacional como europeias que nos permitem concretizar estas ações, e por isso estamos a falar desta parte do financiamento, que é fundamental para depois conseguirmos chegar com as iniciativas e com os projetos ao terreno, e salientar aqui a importância da participação pública, quer no planeamento, quer depois na divulgação dos projetos, na utilização, no feedback, para que nós também possamos melhorar em conjunto. Para além de ações imateriais que vamos conseguir ver mais adiante em maior detalhe, nós temos desenvolvido também várias ações materiais em várias vertentes, ou seja, temos feito uma requalificação contínua da rede viária, e eu acho que conseguem notar também a evolução da qualidade dos nossos projetos de reperfilamento da via pública, a via pública pensada de outra forma. Desde 2016 construímos cerca de 27 km de novos percursos pedonais. Claro que isto também só foi possível porque houve financiamento ao Abrigo do Norte 2020, tanto de PAMUS como de PARU, que nos permitiu, ou seja, enquadrado no âmbito dos planos de mobilidade urbana sustentável, que nos permitiram efetivamente concretizar estes números. Estamos também num processo de reestruturação da rede de transportes públicos, porque como os colegas falavam, a intermodalidade
também é fundamental e para realmente conseguirmos que a população adira a estes serviços, eles têm que ser realmente eficazes. Temos também investido na mobilidade elétrica, o município contribuiu também para a disponibilização de 2 postos de carregamentos públicos. Claro que Lousada tem mais postos de carregamento, mas estes foram aqueles em que o município conseguiu interceder diretamente com a MOBIE. Temos investido também na nossa frota municipal elétrica, e em 2019, através do Fundamental, conseguimos iniciar o nosso projeto piloto das Cornélias, do qual temos muito orgulho. É um projeto complexo e se calhar ambicioso, tendo em consideração a dimensão também do nosso município e a sua orogenia, a sua geografia, e por isso é que optamos também por bicicletas elétricas. Vivemos também esse problema que o professor José Carlos Mota relatou da pandemia. Nós tentamos lançar o projeto logo no início de 2020, a pandemia não nos permitiu, voltamos a tentar em 2021 e só em setembro de 2021 é que realmente conseguimos estar no terreno com este projeto. Estamos agora a dar os primeiros passos e claro que a participação pública vai ajudar-nos muito, o feedback a melhorar também. Temos investido também no estacionamento, temos uma previsão ainda deste ano de alargar a nossa zona de estacionamento de duração limitada e disponibilizar também o via verde estacionar. Temos investido também na segurança pedonal e rodoviária, com acalmias de tráfego e o reforço contínuo da sinalização. Volto a frisar, é um longo caminho que tem que ser percorrido, mas que nós já o iniciamos. A Semana Europeia da Mobilidade, o município de Lousada participou em 2018 e em 2019. Em 2019 participamos com o projeto Cirandar. Foi precisamente aí que conseguimos planear e projetar este projeto das Cornélias. E fizemos uma série de ações de sensibilização nas escolas. É claro que e esta sessão é aberta a toda a comunidade, mas nós percebemos também que as escolas podem ter um grande contributo e um efeito disseminador destes conceitos. Muito importante e, portanto, na Semana Europeia da Mobilidade de 2019 nós demos realmente grande enfoque às escolas, levamos bicicletas para as escolas, fizemos atividades e o projeto, apesar da pandemia, ainda perdura no tempo e este ano nós temos uma série de iniciativas no âmbito do Bioscola para continuar a levar as bicicletas às escolas e pôr os nossos miúdos a pedalar. O objetivo é que depois esse bichinho se transmita também lá para casa para os mais crescidos e que tenham curiosidade, por exemplo, em experimentar as Cornélias e começar assim a criar um hábito. Em 2019 começamos também um projeto C-Street, é um projeto financiado pelo mecanismo Conectar Europa. Somos 33 parceiros, é um projeto ambicioso também para Lousada e eu vou apresentar-vos mais em diante com maior detalhe. Ou seja, este projeto tem 33 parceiros, é muito ambicioso, tem entidades públicas e entidades privadas. É um projeto ainda piloto, ele está em execução neste momento e o objetivo essencial é realmente recolhermos dados tanto de tráfego, ou seja, nós temos uma visão de vários serviços de mobilidade, são esses que vos apresento aí, não é? O tráfego, transporte escolar, por exemplo, o bike sharing, o transporte público regular. E o objetivo é recolher dados de todos esses serviços, agregá-los numa plataforma em que vai correlacionar dados
e vai-nos dar dados na visão de decisão, ou seja, nós vamos poder tomar uma decisão com base em dados concretos, que neste momento não temos, e vamos poder seriar essa informação, correlacioná-la e depois dar informação ao público. Um dos maiores problemas que nós temos neste momento no nosso transporte rodoviário de passageiros é realmente a informação ao público. Este projeto não vai resolver esse problema, mas vai ajudar-nos a ter acesso a dados e a disponibilizar mais dados ao público. Este projeto prevê também que esses dados sejam agregados num ponto de acesso nacional, ou seja, todos estes 33 parceiros vão fornecer dados das várias vertentes para este ponto de acesso nacional, e esses dados vão ser abertos e nós podemos utilizá-los para correlacionar e adquirir novos dados. Neste momento o projeto já tem instalada esta rede LoRaWAN, ou seja, uma rede de comunicações que cobre cerca de 95% do concelho. O projeto é escalável, nós podemos ir acoplando sempre à rede novos sensores. Neste momento nós já temos 70 lugares de estacionamento sensorizados e o nosso objetivo até ao final de 2023 é ter também sensores de qualidade ambiental, contagem de pessoas e de ruído. Temos também em fase de análise o concurso que lançamos sobre o tráfego, que são umas câmaras de tráfego que vão criar matrizes origem e destino, ou seja, nós vamos ter uma malha fechada dentro do centro urbano e vamos começar a conhecer a realidade também do nosso tráfego. Correlacionando estes dados, nós vamos poder trabalhar também muito melhor a segurança rodoviária e vamos integrá-los nesta plataforma de mobilidade. Vamos também receber dados do transporte público e do bike sharing, e o objetivo final é depois conseguirmos também dar uma informação ao público muito mais consciente e podermos ter uma tomada de decisão mais consciente e baseada em dados evidentes. Relativamente à rede de transportes públicos rodoviários, esta reestruturação está a ser feita com a CIM do Tâmega e Sousa. É um projeto também que tem tido alguns entraves, foi um concurso público internacional que se tornou muito moroso, que teve muitas reclamações, mas finalmente a pandemia também não ajudou. Nós neste momento estamos com serviços essenciais, ou seja, a cobertura que nós tínhamos de rede em 2019 não é a cobertura que nós temos hoje em dia devido a esta situação toda de pandemia. Mas neste momento nós temos este concurso adjudicado e, portanto, prevemos que em agosto de 2023 já tenhamos um novo operador a circular em Lousada e que consigamos realmente oferecer um melhor serviço. É um projeto também que vai ter que ser reestruturado ao longo do tempo. Nós neste momento falamos aqui, não é, nos próximos 5 anos vai ter que haver, é uma das nossas metas, é a nossa primeira meta, redefinição de rotas, de abrigos, de paragens, de frequências. Nós concluímos recentemente também o interface modal de Lousada, que vai passar a ser paragem obrigatória também destes circuitos no centro urbano. Dar-vos a conhecer, está disponível no site internet da CIM Tâmega e Sousa, mas eu acho que é importante também divulgar esta questão do passe. Este passe é financiado pelo Estado e também pelos municípios e é um incentivo também à população a usar o transporte coletivo rodoviário. E agora mais em pormenor, gostaria de vos apresentar então as Cornélias. É um projeto piloto, como vos falei, que começou em 2019, mas que realmente nós só conseguimos chegar ao terreno em setembro de 2020. Neste momento temos 4 estações espalhadas no centro urbano.
A adesão por questões de vandalismo, porque nós, mesmo antes de lançarmos o nosso serviço, 2020 e 2021, já tivemos alguns atos de vandalismo às estações e às próprias bicicletas, portanto já sofremos alguns desgostos, e por essa razão a adesão ao serviço, a primeira adesão, não é, ao serviço, o primeiro registro tem que ser mesmo presencial nos serviços administrativos das piscinas municipais, onde temos instalado uma das estações de parqueamento. O serviço está disponível através de cartão do utilizador ou através da aplicação móvel, e tem aqui algumas indicações de como iniciar a viagem, como devolver a bicicleta, e tem um custo anual de 5 euros, só mesmo por questões administrativas. Deixar-vos aqui também algumas regras básicas de segurança, e eu gostei muito que a doutora Vera simplificasse aqui todo e desmistificasse muitas destas questões, muitos destes mitos que há à volta da bicicleta, e eu acho que muitas vezes é com o passo à palavra, não é? Com o exemplo do vizinho do lado que se quebram esses mitos. A segurança rodoviária é uma questão que me preocupa e que eu gosto de alertar sempre. Porquê? Porque nós não temos vias dedicadas neste momento, temos a ecopista, mas não temos mais vias dedicadas e, portanto, eu acho que o utilizador também deve estar bem informado para conseguir estar protegido. O serviço pode ser utilizado por pessoas com idade superior a 14 anos, entre os 14 e os 18 anos nós pedimos sempre um termo de responsabilidade do encarregado de educação, dos pais, e a renovação, pronto, o cartão é feita nos serviços das piscinas municipais. Nós temos disponíveis 6 bicicletas elétricas e para permitir essa rotatividade, como também não temos ainda muitas bicicletas, o tempo máximo de duração é de 2 horas. O serviço está disponível o ano todo, de segunda a sexta e aos sábados ao domingo temos estas restrições de horário só mesmo para o primeiro registro, mas depois aderindo, tendo o cartão à aplicação, as bicicletas estão disponíveis em todos os horários. Para algum esclarecimento adicional, podem sempre utilizar o e-mail ou então ligar diretamente para os serviços técnicos do município de Lousada e nós prestamos esclarecimentos. E aqui é precisamente desafiar muitos dos lousadenses que temos a ouvir-nos hoje a experimentarem as Cornélias, a darem-nos o seu feedback. O nosso objetivo é melhorar, mas para isso precisamos da vossa colaboração, queremos melhorar convosco e por isso queremos dar-vos voz ativa também neste projeto. Por último, deixar-vos aqui este desafio e fazer-vos pensar nesta deslocação. Eu quero ir do ponto A para o ponto B, que modos é que eu tenho, não é modos de deslocação, é que eu tenho ao meu dispor e o que é que eu vou optar e que essa opção seja de forma consciente. E o nosso objetivo é realmente ver a pirâmide invertida, esta cultura do carro que está muito enraizada ainda em Lousada, é esta a nossa visão. Sabemos que é um percurso longo, como dizia no início, mas que estamos dispostos a percorrê-lo convosco e para vocês, mas para isso precisamos do vosso contributo. Portanto, estamos disponíveis para vos ajudar a fazer este caminho e gostaríamos muito que experimentassem o serviço Cornélias Lousada Bike Sharing. Muito obrigada, engenheira Sílvia, acho que foi uma apresentação bastante esclarecedora, pelo menos para os participantes que se juntam a nós de Lousada. Talvez fique aqui certamente o convite e o desafio para, pelo menos para conhecerem um bocadinho mais de perto este projeto.
E eu deixaria então agora, portanto, agradecer mais uma vez aos três convidados os vossos contributos, bastante pertinentes, e deixaria então agora, abriria aqui o painel para algumas questões, algumas dúvidas, se bem que aqui no nosso chat já tivemos aqui alguns comentários que de uma forma ou de outra acabam por se relacionar muitas das vezes com os entraves, penso eu aqui mais relacionado com as bicicletas elétricas e os custos, não é? Pronto, aqui uns participantes que falam do valor dessas bicicletas e até mesmo dos benefícios fiscais que penso eu que estão relacionados com as questões de candidaturas ao fundamental e tudo mais, portanto se eventualmente alguém de facto está a pensar amanhã, não é? Mudar o seu modo de deslocação, reduzir aqui um pouco a sua pegada, de facto, como é que estes valores que muitas das vezes estão associados a estas bicicletas podem ser ultrapassados ou eventualmente que mecanismos é que existem disponíveis para facilitar um pouco mais estas opções, e deixaria aqui aos nossos oradores, de facto, lançaria esta questão que foi colocada no nosso chat dos nossos participantes. Sim, bem, de facto existem os benefícios do fundamental para a compra de bicicletas, e também acho que tem de se pôr esse preço em perspectiva, não é? Porque, pronto, efetivamente as bicicletas elétricas ainda têm esses valores não muito acessíveis, mas será que toda a gente precisa de uma bicicleta elétrica em todos os contextos? E para além disso, se compararmos com o preço do carro, não é? Ou mesmo com o custo que a pessoa tem em manter o seu carro que já tem, provavelmente, fazendo as contas, acaba por ficar mais barato comprar a bicicleta. É isso. Sim, sim, exatamente. Ou seja, no fundo aqui é colocar-nos um pouco em perspectiva. E eu, aproveitando a deixa da doutora Vera, deixava aqui uma pergunta aos três oradores. Não sei se é bem uma pergunta ou pelo menos uma provocação que me deixou aqui um pouco a refletir ao longo pronto, desde que preparamos esta temática e ao longo desta sessão. Portanto, falou-se de facto em muitas estratégias para esta transição para uma mobilidade mais suave, concretas de planeamento urbano, de dotar as cidades ou as vilas de mais espaços cicláveis e mais seguros. Mas a minha questão aqui, a minha provocação era no sentido de que podemos efetivamente ter uma cidade, uma vila mais preparada com todas estas estruturas, mas até onde é que vai a nossa necessidade maior, talvez numa primeira fase, numa componente social e de educação, ou seja, mesmo até a própria questão das relações em sociedade, as atitudes, o espírito de comunidade, porque quando se fala muitas vezes em segurança entre os condutores de automóveis e de bicicletas, muitas das vezes o espaço existe, não é? Mas não existe essa componente de educação e, portanto, até onde é que não será necessário ou reforçar ou melhorar mais ainda que as questões infraestruturais, a questão de educação, não necessariamente nas escolas, mas mesmo depois num outro patamar da comunidade em particular. Deixava aqui esta provocação. É uma boa provocação, Ana, porque eu acho que a questão é um bocadinho essa. Eu acho que nós estamos a querer resolver o problema da mobilidade como se a mobilidade fosse uma peça isolada de um xadrez mais complexo. Porque a mobilidade e os modos de transporte, nós somos muito racionais na escolha, não é? Nós tendemos a escolher um modo que nos parece aquele que responde melhor às nossas necessidades. O que aconteceu foi que nós, durante anos, nunca tivemos uma preocupação em ordenar o território. Ordenar o território não é só torná-lo mais bonito, mais verde. Ordenar o território significa combater algumas irracionalidades, por exemplo, a dispersão no território, que acontece muito na zona de Lousada, na zona do Minho, também aqui na zona de Aveiro, é decorrente de um processo de desregulação daquilo que é o mercado habitacional e o preço da habitação. As pessoas foram procurar um terreno barato, uma casa barata, onde o preço era mais longe do centro e, portanto, o preço era mais barato.
Isto aconteceu porque nunca houve políticas de ordenamento do território que permitissem que a função essencial, que é a residencial, pudesse estar relativamente próximo de onde estão as nossas necessidades do cotidiano, que são as escolas dos filhos, que é o nosso trabalho, que são o lugar onde fazemos as compras, é os nossos lugares de lazer e de cultura. E, portanto, hoje, quando falamos da necessidade de um novo modelo urbano, como a Vera há bocadinho falou, da tal cidade viva, é uma cidade que é um certo regresso ao passado de um modelo urbano, de uma cidade mais, onde as relações de proximidade, as relações de vizinhança eram mais intensas, as nossas locações eram de distâncias menores, e o que acontece é que reverter o modelo que temos para o novo modelo não é fácil, tem custos, mas os custos são maiores, o não fazer tem custos maiores do que os custos para a saúde, os custos para o ambiente, os custos para a economia. O problema é que não fazemos essa contabilidade e, portanto, parece-nos que o investir, como a Vera recomendou, numa mobilidade mais ativa é poupar dinheiro, não é gastar dinheiro. Quando nós investirmos de uma forma significativa, vamos poupar em muitas coisas, e vamos poupar também no modelo de uma solidariedade, um modelo de proximidade que tem um valor inestimável. Por exemplo, durante a pandemia aconteceu isso, nós redescobrimos o valor do que era estar próximo das ajudas, das necessidades de apoio, e portanto é mais do que reverter o modelo de mobilidade, nós temos que reverter e repensar o modelo urbano em que vivemos. E portanto temos que convocar mais conhecimento e mais atores diferentes, e temos que encontrar uma coisa muito importante, que são os aliados. Nós precisamos de encontrar aliados que não são só os associados da MUBI ou os associados do andar a pé, são muitos outros atores que nos podem ajudar a compreender o valor dessa mudança. E por isso, e por último, a última nota que deixo, que é a ideia da transição. Nós vamos ter que fazer uma transição gradual entre o modelo que temos e aquele que desejamos. E essa transição é dolorosa para alguns, é difícil para muitos e tem que ser apoiada. Portanto, aquelas iniciativas que a Vera recomendou de ajudar a experimentar a mudança, que nós podemos muitas vezes fazer com pequenos incentivos, se calhar são aquelas que vão permitir compreender que alguns de nós estão mais aptos a fazê-la e outros serão mais difíceis. E, portanto, temos que começar pelo que é fácil, sobretudo para ganharmos força para os outros, que são mais difíceis, demoram mais tempo e exigem mais recursos. Sim, sem dúvida, ou seja, no fundo é repensar aqui um pouco o modus operandi. Doutora Vera, Engenheira Silva, não sei se querem acrescentar algo em que esta provocação da importância de repensarmos a forma como a nossa comunidade encara, não é, estas cidades vivas e até a própria deslocação, não é, como o próprio professor José Mota disse, não é, que no fundo a maior parte das viagens, e penso que a doutora Vera também referiu, cobrem distâncias muito pequenas, não é, 3, 4 quilómetros, e as pessoas acabam por fazê-las de carro, não é? Sim, eu acho que nós, autarquias locais, e que lidamos de perto com a população e que se calhar até temos essa facilidade de chegar à população, temos um papel fundamental nesta questão. Mas é um caminho muito difícil ainda de fazer, e nós temos notado isso, a resistência das pessoas. Por exemplo, nós, as Cornélias, lançamos, é um serviço que tem um custo anual de 5 euros, e mesmo assim nós vamos divulgando e notamos que ainda não há grande adesão. E é importante nós termos estas discussões públicas, porque eu acho que conseguimos de alguma forma chegar às pessoas e pelo menos lançar o desafio, a curiosidade. Sim. Eu concordo completamente com o que costuma dizer e penso que, pronto, efetivamente isto implica uma transição em termos mesmo de modelo económico, não é? Do paradigma que temos, porque ter cidades vivas e pensar as políticas públicas de um modo mais integrado, não é? E, portanto, ver a mobilidade como parte da nossa vida,
não é? Porque as nossas opções de mobilidade e as limitações que temos de opções de mobilidade condicionam muitas coisas, coisas como a escolha de local de estágio, por exemplo, não é? Ou a escolha da escola que o estudante vai frequentar, e isto só pode ser pensado de um modo efetivamente integrado. E sobre o dilema entre começar pela infraestrutura ou começar pela educação, é começar pelas duas coisas, porque as duas coisas são fundamentais, e obviamente se não houver opções, se não houver infraestrutura, mas é preciso que essa infraestrutura seja segura, não é? E que seja efetivamente eficaz, vai ser mais difícil incentivar as pessoas, mas ao mesmo tempo, se também não houver um trabalho de educação, e por isso esse trabalho com as escolas, acho que é de louvar o que estão a fazer e todas as iniciativas que são feitas em contexto escolar, mas também noutros contextos, não é? Porque não noutro tipo de associações, e porque não com outra população, não é? Mesmo com população sénior. Eu penso que as duas dimensões têm de ser trabalhadas em conjunto, mas obviamente tem de passar também por mudar o nosso paradigma, o nosso modo de vida, porque a própria concentração da nossa vida, do nosso tempo cotidiano no trabalho, e o modo como o trabalho domina as nossas sociedades, isso também é que faz com que haja cada vez menos tempo para outras coisas, não é? E para usufruir a cidade também. Por isso isto passa aqui também por um outro shift mais alargado, entendo. Sim, Mas sem dúvida, até a porque... infraestrutura é também fundamental, obviamente, não é? Porque se ela não existir, se ela não for alterada, vamos ter menos segurança. Se ela não for feita, se não for bem feita, vamos ter menos possibilidades, vamos ter menos segurança. Mas, obviamente, outro caminho é também, sem dúvida, fundamental. E passa por esse colocar em perspectiva, não é? Acabamos por chegar aqui tanto ao nível individual da escolha de vou comprar ou não vou comprar uma bicicleta, não é só pensar no custo da bicicleta, é pensar nos outros custos que eu estou a ter, como o outro meio de transporte que eu estou a utilizar, nomeadamente o carro. E no caso das políticas também a mesma lógica, não é? Ok, nós vamos ter que, para mudar isto, vamos ter que gastar muita coisa, mas vamos poupar muito naquilo Noutro tipo de recursos, exatamente. Vamos ganhar muito em vida, não é? E em sustentabilidade da espécie, não é? Porque esta mudança é uma exigência mesmo a nível mundial e de saúde pública humana, no futuro. Portanto, não podemos deixá-la passar ao lado. Exatamente, sim, de todo. Pronto, temos aqui também ainda outro comentário, pronto, aqui se calhar mais relativamente ao município de Lousada, portanto a questão de facto Lousada ter uma estação de comboio perto, que é de Penafiel, mas tal como há bocado a colega engenheira Silvia falava destas questões de conectividade, tanto que é algo que ainda está a ser trabalhado, não é? O que é certo é que pronto, de facto aqui para já estas ligações ainda não existem ou são muito poucas, e então as pessoas infelizmente pela distância acabam por ter que utilizar pronto, o carro. Nesse sentido, relativamente à estação de comboio, por exemplo, estão pensadas também ligações nesse sentido? Como é que será o futuro nessa área? Sim, nós vamos ter agora também um período de aprendizagem nestes 5 anos, como referia, mas esta questão da pandemia também nos trouxe muitos entraves aqui no transporte público e nós ficamos reduzidos aos serviços essenciais, ou seja, desde 2020, se a nossa oferta já tinha algumas debilidades, então em 2020, 2021 e ainda neste momento as sentimos muito mais. É uma realidade, não só a estação de comboios de Penafiel, mas Lousada também tem o Apiadeiro e a estação de Queio de Rei, duas importantes, a estação e o Apiadeiro,
de ligação ao comboio e, portanto, é necessário garantir a intermodalidade e haver um transporte, se calhar, muito mais sustentável, que nos faça esta ligação entre o centro urbano, entre as freguesias e as respectivas estações, e depois quando chegamos, por exemplo, a Lousada, para fazer estes percursos também que há bocado a Vera referia, e se calhar não ia tão longe até dos 5 km, porque ali o nosso centro urbano, se calhar 3 ou 4 km e conseguimos chegar a todo lado, porque não fazê-lo depois de bicicleta? E pronto, e quando vos falava desta interface, que ficou concluído no final deste ano, também é esse o objetivo, fazer estas ligações com a estação de comboios, transporte público rodoviário de passageiros e depois, por que não, as nossas Cornélias para percursos ali mais centrais. Não significa que depois não se possa alargar, e é esse o nosso objetivo, ampliar o serviço, mas neste momento era precisamente perceber esta intermodalidade, de que forma é que se vai comportar nos próximos anos. Exatamente, ou seja, como há pouco se referia, não é? Esta resiliência, pequenos passos e depois acima de tudo ter o feedback, que também se falava há pouco, que é a partir do momento em que existem estas opções, as pessoas efetivamente fazerem uso delas, não é? E perceberem, porque só depois de as usarem é que percebem se efetivamente estão a cumprir ou não com os propósitos, não é? Porque pode-se desenvolver uma rede eficiente, ter os transportes, ter as bicicletas, ter os autocarros, mas se ainda houver aquela noção de que é mais confortável ir no meu carro sozinho fazer a deslocação, nunca vamos conseguir perceber se efetivamente é ou não útil esse transporte. Portanto, haver sempre esse feedback e essa utilização para que de facto possamos perceber o que é que funciona e o que é que não está a funcionar. Só depois de sermos utilizadores é que podemos contribuir ativamente para uma melhoria ou para uma validação, não é? Pronto, eu deixaria aqui muito rapidamente, se mais um ou outro participante quisesse colocar alguma questão por escrito, que o fizesse, uma vez que a noite também já vai longa, e de facto para um tema que de facto nos desperta a curiosidade, mas que ainda é algo que está a começar a entrar no nosso dia-a-dia, não é? E estes resultados destes últimos artigos mostram exatamente isso, que há uma redução da utilização das bicicletas, não é? Temos que tentar contrariar um pouco isso. É de facto bastante gratificante ainda ter uma plateia atenta a estes temas e dispostos a colocar questões. Portanto, se não houver mais nenhuma questão ou dúvida, eu iria agradecer então a todos, quer os oradores, a doutora Vera, a engenheira Silvia, o professor José Carlos Mota, pelos vossos contributos muito pertinentes. Tivemos aqui vários comentários de felicitações, pelas informações úteis, se calhar para muitos até novidade, em alguns casos. E, portanto, no que nos compete a nós enquanto utilizadores do dia-a-dia, faremos um pouquinho por, a partir de hoje, talvez mudar se calhar a nossa postura e pensarmos duas vezes se de facto para ir das piscinas municipais lanchar à padaria central, por exemplo, para quem é de Lousada, se calhar não justifica levar o carro e podemos ir a pé ou experimentar as Cornélias. Portanto, mais uma vez agradecer-vos a todos os participantes também que estiveram connosco hoje, uma boa noite a todos, um excelente fim de semana e experimentem as Cornélias, aqui no caso particular de Lousada, e depois certamente o município agradecerá o feedback da utilização. A todos muito obrigada e uma boa noite e até breve. Boa noite e um abraço. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a Todos bom fim de Adeus. semana. Obrigada. Obrigado também. Tchau, boa noite. Com licença.